Bem-vindos ao nosso seminário online. Compactos, de baixo custo e imbatíveis. Novos sensores de radar para a indústria de água e efluentes, mas também para outras aplicações industriais. E antes de começar, nós gostaríamos de nos apresentar. Meu colega Ralph vive com sua família nas montanhas da Floresta Negra e a cada dia leva 1 hora para chegar à empresa. No inverno, às vezes é um grande desafio porque há muita neve, mas no momento estamos no verão e ele vem de moto e não tem engarrafamento, o visual é lindo e as estradas são boas. Ele chega todo dia na empresa com um belo sorriso. Ele é responsável pelos controles de sistema, dos componentes, os controladores, tudo que tem a ver com sensores. E ele também é gerente de indústria para água e efluente, bem como a indústria de papel. Ele é especialista nesse campo. Obrigado, Jürgen. Algumas palavras sobre o Jürgen. Jürgen é um homem de família que adora a natureza, ele gosta de andar de bicicleta ou dar um passeio com seu cachorro. Ele também gosta muito de viajar pelo mundo e conhecer novos países. Ele trabalha como gerente de produto, responsável pelos sensores de radar, bem como dispositivos ultrassônicos, e isso há mais de 25 anos. Ele também trabalha como gerente de indústria, responsável pela indústria química, ambiental e indústria de água e efluentes. A indústria de água e efluentes é um conceito muito importante. Nesse slide, nós vemos algumas imagens sobre aplicações típicas na indústria de água e efluentes. Aqui temos aplicações para líquidos, por exemplo, filtros de areia, medição de vazão em canais abertos ou estações de bombeamento. Há também aplicações para sólidos a granel, por exemplo, um silo de cal e medição de lodo com containers. Outra coisa interessante aqui é que todas essas aplicações têm requisitos diferentes, mas os requisitos não são tão elevados como em outros setores, como, por exemplo, na indústria química, onde nós temos uma temperatura de processo mais elevada ou requisitos especiais em relação à segurança. Uma coisa importante aqui nesse tipo de aplicação é que todas essas aplicações usam sensores ultrassônicos. E agora, vamos dar uma olhada em detalhe nesses sensores ultrassônicos que nós vemos no mundo inteiro. Nós podemos dividir esses sensores ultrassônicos em 3 categorias. A primeira é uma versão compacta, que tem uma caixa de conexão, onde você faz a conexão com o cabo. Normalmente, a conexão é de rosca de 1,5 polegadas e são montados num tanque ou num acessório de montagem. Às vezes, tem um display. A outra versão é a cabo. A versão a cabo pode ser submersa, então há necessidade de alta classe de proteção. Normalmente, são montadas em suporte de parede ou no teto e tem um sinal de saída direto de 4 a 20 mA. A última é a versão de controlador. Aqui, nós temos o transmissor ultrassônico que tem que ser conectado a um controlador e que, então, converte o sinal do sensor ultrassônico a um sinal de 4 a 20 mA. O controlador normalmente tem um display e pode ter funções adicionais, como controle da bomba e medição de vazão. Então, esse é o mundo dos sensores ultrassônicos. Mas, Jürgen, e as versões com radar? Certo, Ralph. Se você quer competir contra ultrassom com sensores de radar, você precisa de soluções semelhantes. Vamos dar uma olhada na versão compacta que nós podemos oferecer no mercado de radar. Todos os nossos novos sensores com radar usam a nova tecnologia de 80 GHz. Isso nos dá a possibilidade de tornar o sensor bem pequeno e também com foco muito bom. E assim a gente não tem a influência de qualquer parte mecânica dentro do tanque ou da estação de bombeamento.
Na versão compacta, a caixa é bem pequena, grande o suficiente para conectar o cabo. Os sensores vêm na versão de 2 cabos, alimentados pelo circuito com saída direta de 4 a 20 mA. Dependendo da versão, nós temos um display que mostra os valores e também faz o ajuste do sensor. A conexão do processo tem PVDF de alta resistência, também muito adequado para a indústria química. O VegaPulse 11 começa com um alcance de 8 metros, o VegaPulse 21 e 31 temos um alcance de 15 metros. Agora, eu vou falar das versões a cabo. Nós também temos que oferecer dispositivos com conexão a cabo, com uma variedade de sensores, com o cabo fixo, e com esses sensores usamos também a última tecnologia de 80 GHz e o cabo é totalmente montado no sensor. O sensor é totalmente vedado com alta classe de proteção, IP68 3-bar. Então, os sensores são submersíveis. E, como eles são totalmente isolados, eles são muito resistentes à difusão de qualquer gás químico. Aqui temos duas versões a cabo. Versões alimentadas pelo circuito, com saída direta de 4 a 20 mA. Também temos sinais de saída digitais, por exemplo, Modbus, com conexão direta ao controlador ou ao coletor de dados, por exemplo. Também temos versões especiais para o mercado hidrológico, para monitoração de rios, com sinal de saída de SDI 12. Aqui também nós temos diferentes versões, começando com o VegaPulse C11 com alcance de 8 metros até 30 metros, quando falamos aqui de aparelhos maiores como o VegaPulse C23. E a versão com o controlador? Com os novos sensores, com os novos controladores, nós temos a possibilidade de conectar os diferentes sensores, temos todas as funções de controle típicas de sensores ultrassônicos também com esses controladores, que estão disponíveis em versão de 2 canais e 1 canal, em versões com até 3 até 6 relés. Temos versões em que incluímos também um cartão SD, em que você pode usar o controlador como um coletor de dados. Nós temos dentro do controlador curvas de linearização para medição de vazão em canais abertos, com a opção de ter um controle de bomba, por exemplo, o eixo da bomba. Os instrumentos são de fácil comissionamento. Usamos também um assistente para isso e temos um display bem grande para mostrar os valores. Temos também funções de diagnóstico em que se pode ver à distância se há qualquer falha no sensor ou no controlador. Então, é possível combinar os controladores com todas essas peças de radar. Agora, vamos dar uma olhada mais de perto aqui nos sensores para comparar as dimensões. Aqui nós temos as versões compactas de tamanho bem pequeno, mas com display grande. Para ver os valores, temos as versões a cabo aqui, diferentes versões especiais, o sensor montado diretamente embaixo do teto com uma altura muito pequena. E aqui, um diâmetro maior, se você precisa de um foco muito preciso, se você tem o eixo da bomba com muitas peças mecânicas. E, claro, os controladores com esse display muito grande. Mas como é possível construir sensores de radar com um preço tão acessível comparado com o ultrassom? Para começar, a gente se concentra na indústria e nas aplicações. Todos os sensores usam PVDF de alta resistência, sem peças de aço, então são adequados para esse tipo de aplicação, mas é claro que ajuda a cortar os custos. Mas o principal é o nosso chip de micro-ondas. Nós desenvolvemos esse chip de micro-ondas que é incluído em todos os sensores e que nos dá um desempenho muito elevado nos instrumentos e nos permite reduzir o preço dos aparelhos de radar. Essa combinação é muito boa e nos permite abrir um novo campo para os dispositivos de radar. Agora, vamos comparar entre ultrassom e radar e começar a batalha entre os dois.
Obrigado, Jürgen. Nós preparamos aqui alguns exemplos. Vamos ver o primeiro exemplo. Para tanques abertos, reservatórios e eixos. Para isso, nós preparamos aqui uma estação de bombeamento. Numa estação de bombeamento, há muitas peças internas. Por exemplo, você tem escadas, tubulação, correntes. Aqui você tem uma bomba no fundo. Em todo lugar você tem acúmulo de sujeira, tem todo tipo de coisa, até aranha. E o requisito para isso é que a medição seja confiável o tempo todo. Então, nós preparamos aqui uma comparação entre ultrassom e radar. Aqui atrás nós vemos um sensor ultrassônico e na frente nós temos um novo sensor de radar. Ambos os sensores medindo o nível, nesse caso, do fundo. E aqui no display nós vemos 4% para o ultrassônico, é o primeiro valor, e o segundo é o radar, medindo 4% também. Então, vou demonstrar agora o que acontece se o sensor não estiver montado perfeitamente. Nesse caso, eu movo aqui o sensor ultrassônico um pouco mais próximo à bomba, e você vê no display, opa, o valor de medição está errado. Não estamos mais medindo a superfície, mas sim a superfície da bomba. E isso pode ser muito perigoso, porque a bomba pode operar em seco e se danificar. Nós demonstramos agora com o sensor de radar, movendo agora muito próximo à bomba, e nós vemos que nada acontece com o valor de medição, sempre 4%. Ou seja, isso é possível graças ao ângulo muito reduzido do feixe, porque com a tecnologia de 80 GHz temos um ângulo de feixe muito reduzido e medimos, então, em recipientes muito pequenos. Eu vou mover agora afastando, chegando mais próximo à escada, e nós temos a mesma situação. Você vê que tem a medição aqui do segundo degrau da escada. Você faz o mesmo com o radar na mesma posição, uma medição clara, confiável. Agora, eu coloco diretamente acima do degrau e, claro, aqui você está medindo o degrau da escada, claro. Agora, eu movo um pouco mais para a parede e eu tento medir através desse buraco aqui, o furo do degrau é possível, e eu vou demonstrar com a minha mão. Aqui estamos medindo através desses degraus, através desses furos do degrau. É possível com esse sensor de radar. Outra coisa é que você tem acúmulos. Para isso, a gente preparou aqui também acúmulos especiais na estação de bombeamento. Primeiro, eu tenho que me preparar, porque isso aqui é meio grudento e o cheiro não é nada agradável. Então, primeiro, você coloca um depósito aqui. Eu vou mostrar, eu coloco essa sujeira aqui no sensor ultrassônico. Vamos ver aqui no display o que acontece. Eu coloco aqui no sensor ultrassônico, a gente espera e vê que o sinal está totalmente perdido. O que aconteceu? Bom, a membrana não funciona mais e nós temos agora uma falha. Nós vemos, é isso que o Jürgen já mencionou, esse display em vermelho aqui indica um erro que aconteceu no primeiro canal. O segundo canal continua bem com 4%. Podem ter certeza que o mecanismo autolimpante do ultrassom nunca funciona. O mesmo acontece com o sensor de radar. Eu coloco o acúmulo diretamente no sensor, vamos ver aqui, 4%. Segundo acúmulo de sujeira, mais um, continua lendo 4%. E um terceiro resíduo aqui, 4%. Ou seja, aqui nós temos o grande benefício devido a essa tecnologia de 80 GHz, nós temos uma faixa dinâmica muito grande e a gente pode medir sempre com acúmulo de sujeira. Uma coisa é acúmulo de sujeira, outra coisa é condensação. E agora eu vou colocar condensação adicional no sensor
e vemos que a medição é sempre muito confiável. Então, Jürgen, eu passo para você para o próximo exemplo. Se você tem acúmulo no eixo da bomba é uma coisa, mas se o equipamento está ao ar livre, você tem condições ambientais diferentes. Então, vamos ver o que acontece quando o sensor é montado ao ar livre. Bom, vamos ver aqui o que acontece. A gente preparou essa demonstração aqui, nessa medição de vazão em canal aberto, que é típica do que acontece numa situação ao ar livre. Você tem, às vezes, vento, variação de temperatura, nevoeiro, etc. E isso também influencia o ultrassom. A gente vai comparar agora o radar e o ultrassom nesse modelo aqui. Montamos o sensor ultrassônico aqui e o radar aqui, e nós ajustamos esses dois sensores para uma medição de vazão nesse canal aberto. E não temos uma leitura precisa, porque a precisão que a gente precisa aqui é muito elevada. O sensor ultrassônico mostra 53, 54 litros por segundo, o radar mostra 56 litros por segundo, mas o mais importante é a mudança que vai acontecer. Imagina, se você mede essa distância curta com alta precisão, você tem influência nas ondas sonoras. As ondas sonoras são muito sensíveis à mudança de temperatura, flutuações de temperatura, vento, etc. Para demonstrar isso, nós temos um pequeno aquecedor aqui. Eu coloco esse aquecedor em frente aos sensores, eu ligo e vamos ver a mudança por causa desse fluxo de ar quente aqui. Isso acontece também em aplicações práticas. Imagine que nós temos um canal com água quente ou água fria, então a temperatura do ar acima do canal muda. O radar mostra sempre o mesmo valor, o ultrassônico muda o tempo todo por causa do fluxo do ar e da temperatura. Se você tem diferentes condições, você tem diferentes leituras. E aqui, nesse caso, a falha é de mais de 5, 6 litros por segundo, ou seja, mais de 10%. Imagina que você está ao ar livre, o sol está brilhando sobre o transdutor ultrassônico no sensor de radar, especialmente se você tem esses transdutores pretos. Essa cor preta se aquece muito mais do que a cor cinza dos sensores de radar. E isso é algo que a gente quer demonstrar também. Mas isso leva tempo. Porque leva tempo até que o calor penetre no transdutor e influencie a temperatura do sensor que está lá dentro. Para isso, nós preparamos uma lâmpada que eu vou colocar aqui em frente a esses dois sensores. Eu ligo a lâmpada. E vamos ver ao final desse webinário o que aconteceu com o valor de medição. No momento está mais ou menos igual. Mais tarde a gente vai dar uma olhada e ver o que aconteceu. Então, ao ar livre é uma coisa, mas é claro que os sensores às vezes estão montados dentro de um tanque. E no interior de um tanque, nós temos condições diferentes. Se falamos sobre tanques químicos, como esse aqui, se você encher com algum produto químico no verão ou no inverno, você tem temperaturas diferentes e também tem concentrações diferentes de gases. As ondas ultrassônicas são influenciadas pelos diferentes tipos de gases. A velocidade da onda sonora muda. A velocidade de uma onda eletromagnética é independente disso. E vamos também demonstrar o que acontece aqui. Então, aqui, mais uma vez, você tem o ultrassônico e o radar, ambos sensores mostrando aqui o nível, ambos mostrando mais ou menos 56, 55 litros de água dentro do tanque. Para mudar o gás, eu vou usar esse extintor de incêndio com CO2 e você pode mudar rapidamente aqui a concentração. Vamos dar uma olhada aqui, ver o que aconteceu quando eu coloco diferentes gases aqui. A atmosfera de CO2 concentrado e as ondas sonoras e micro-ondas precisam penetrar. Imediatamente você vê a mudança no dispositivo aqui
ultrassônico porque mudou a velocidade das ondas sonoras e o sensor mostra um valor diferente. Até que a concentração mude novamente e aí você tem outra concentração de gases internos. Isso é um pouco perigoso, porque se você vê o nível mais baixo do que ele é, você tem um risco de preenchimento excessivo, um transbordamento. Então, para encher o tanque, você precisa de uma medição confiável. E o ultrassônico te dá uma leitura errada. E se você enche o tanque, você corre o risco de transbordamento, especialmente em questão de aplicações químicas. Mas há um outro benefício aqui para o sensor de radar. A micro-onda penetra materiais plásticos. Então, você pode colocar o sensor dentro do tanque e também é possível colocá-lo fora do tanque. E ele atravessa a superfície plástica do tanque através das micro-ondas. O valor é um pouquinho mais baixo, porque, na verdade, eu estou mais acima, né? Se você montar o sensor na mesma posição, você teria a mesma leitura. Ele penetra, ele atravessa a superfície do plástico, do tanque. Então, nesse caso, é uma medição de nível sem contato. Você não precisa de qualquer contato com o produto no interior do tanque, você monta o sensor no exterior do tanque sem se preocupar com a resistência do sensor aos produtos químicos. Mas o enchimento excessivo é um problema e nós vamos explicar agora com o ultrassônico no próximo modelo. Certo. Na prática, esse tipo de tanque está sendo abastecido o tempo todo, às vezes todo dia. Não dá para demonstrar isso com um tanque de 500 litros, então a gente tem aqui um outro modelo. A gente pode mover a superfície da mesa e aproximar do sensor. Eu vou demonstrar agora. Nós temos aqui o sensor ultrassônico e o sensor de radar do lado, ambos medindo o nível, nesse caso, 8%. Agora, eu vou aproximar a superfície da água ao sensor e nós vemos no display, vemos aqui, o radar está a 33%, o ultrassom precisa de um pouquinho mais de tempo para chegar ao mesmo valor, também mais ou menos 30, 33%. Agora, eu vou chegar mais perto da distância de bloqueio dos sensores de ultrassom, que tem uma distância de bloqueio, nesse caso, de 25 centímetros. Isso é típico para esse sensor, porque em campo próximo eles não conseguem fazer essa leitura. Então, você tem uma distância de bloqueio. Estamos muito próximos à distância de bloqueio, mas no momento está funcionando 50%. Eu vou aproximar agora na distância de bloqueio do sensor ultrassônico e vamos ver aqui o display. O radar não tem distância de bloqueio, temos 76% e veja o ultrassom. Temos 50%. Então, na aplicação, você vê o tanque a 50% e pensa, bom, eu posso abastecer? Então, você reabastece. Mais próximo ao sensor, aí você tem uma leitura aqui de 99%, mas o ultrassom indica que está quase vazio. Posso abastecer mais. Assim, nós vemos que o sensor de radar é submersível 100%, totalmente imerso na água, e agora você vê a diferença. É muito perigoso. Se você continua enchendo o tanque, vai ter enchimento excessivo. Então, nesse caso, o radar ajuda como proteção contra o enchimento excessivo. Nós temos aqui também acessórios de montagem e vimos muitas medições confiáveis e precisas com radar. Mas vamos recuar para uma etapa muito importante também, que é a montagem do sensor. E nós oferecemos diferentes acessórios de montagem para todos esses produtos novos. Para o sensor de radar, temos acessórios para a montagem na parede, com diferentes comprimentos, para a versão compacta e a versão a cabo. Pode-se montar diretamente na parede ou fazer também um ajuste adicional. Nós temos todos esses acessórios de montagem em aço inoxidável e oferecemos também um acessório de montagem muito compacto
para a montagem do C22 diretamente no teto. Com esse acessório, você tem a possibilidade de fazer uma montagem muito compacta no teto e você pode encher o tanque quase até o teto. Nas próximas semanas, vamos oferecer acessórios de montagem adicionais com diferentes comprimentos e podem ser também girados horizontal ou verticalmente. Isso ajuda quando você tem um eixo curto, assim você tem melhor acesso, pode colocar o seu sensor para o lado, pode limpar e depois retorna à posição correta. Para os novos controladores, nós oferecemos acessórios de montagem. Com todo controlador, você recebe essa placa de montagem. Com essa placa de montagem, você monta na parede e depois pega o controlador e monta o controlador na placa. É muito fácil. Também, para a placa de montagem, nós oferecemos esse conjunto para montagem em tubo. Assim, você tem a possibilidade de montar o controlador a um tubo vertical ou horizontal. E aqui, nós vemos um anteparo para proteger do sol. Assim, você tem uma visão melhor do display se o sol estiver batendo diretamente no display. Esses acessórios de montagem são muito úteis, poupam tempo e, ao final das contas, dinheiro. Depois da montagem, o comissionamento e o ajuste se fazem necessários. E, para isso, oferecemos uma possibilidade de comissionamento muito única. Todos esses novos sensores e controladores têm uma comunicação sem fio única. Com tecnologia Bluetooth, basta usar o smartphone ou tablet junto com o aplicativo Vega Tools, ou você usa um laptop com o DTM e software Pactware para o sistema Windows 10. Com essas ferramentas, você pode fazer o comissionamento e ajuste do sensor para o controlador à distância e você tem acesso rápido. Não é preciso abrir o controlador ou o sensor. Muito fácil e muito seguro, porque você está longe dos gases perigosos e também do eixo da bomba, por exemplo, caso você caia lá dentro. Ou seja, nós temos muitos benefícios, não apenas em termos de medição, mas também com as ferramentas de montagem e ajustes. Agora eu vou passar para o Jürgen para concluir a nossa demonstração ao vivo. Muito obrigado, Ralf. Bom, vamos resumir o que vimos aqui nos últimos 25 minutos. Os novos dispositivos de radar são muito pequenos, são únicos na relação preço-desempenho e são imbatíveis em termos de desempenho do sistema como um todo. Então, junto com os novos controladores, nós oferecemos muitas possibilidades para o mercado de água e efluentes e também para outras aplicações industriais. O radar apresenta muitas vantagens em relação ao ultrassom do ponto de vista físico. O ultrassom utiliza ondas mecânicas, ondas sonoras, e elas são influenciadas pela temperatura, tipos de gases, umidade e, claro, também poeira, quando usados com sólidos a granel. Os radares usam ondas eletromagnéticas que são independentes de qualquer processo mecânico, conexões e qualquer influência física. Como estamos utilizando a tecnologia de 80 GHz, temos um foco muito bom com sensores muito pequenos e o design dos sensores é muito resistente a qualquer tipo de aplicação química. E o novo tipo de radar que eu já mostrei tem a possibilidade única de usar esses instrumentos no futuro. Então, para nós, é muito importante, e nós afirmamos, radar é o melhor ultrassom. Nós temos experiência de mais de 40 anos com sensores ultrassônicos e conhecemos muito bem todas as deficiências do ultrassom. E para nós ficar muito claro que o radar vai substituir o ultrassom não a longo prazo, mas sim a curto prazo. Nós esquecemos de uma coisa. Ah, verdade. Esquecemos a lâmpada. Verdade, é sempre a mesma coisa. Esquecemos a lâmpada. Então vamos ver aqui os valores de medição com o sol batendo.
Eu vou tirar a lâmpada daqui, vamos ver o valor medido. O sensor ultrassônico está aquecido um pouco, mas não demais. Dá para tocar aqui, como se você estivesse fora e o sol está brilhando, você toca num carro, então deve estar uns 45 graus. O sensor de radar sem influência, a gente ainda tem 57, 56 litros por segundo, mas com o sensor ultrassônico nós temos 44 litros, ou seja, uma diferença de 10 litros em relação ao valor anterior. Isso é uma falha de 20%, só por causa da luz do sol. A temperatura ambiente é diferente da temperatura interna, então não dá para compensar isso. Bom, grande vantagem para o radar. E voltando ao preço, qual é o preço comparado com o ultrassom? Bom, como eu já disse antes, o preço é mais ou menos o mesmo quando você compara os sensores industriais ultrassônicos com o desempenho do material semelhante aos do radar. Na nossa opinião, então, não faz sentido usar ultrassom no futuro. Se você puder trabalhar com radar pelo mesmo preço, faz sentido usar dispositivos com radar. Muito obrigado por terem participado conosco no nosso seminário online e até breve. Tchau!